Olá pessoal, tudo bem com vocês? Gente, estamos aqui hoje num programa piloto, Cine Quebrada. Hoje é o nosso primeiro programa, espero que vocês gostem. Programa que vai falar sobre cinema, cinema na quebrada, as atualidades do mundo do cinema, o que está acontecendo com o audiovisual hoje em dia e sobre as novidades, os filmes que estão em lançamento, críticas de filmes. Então, para isso, eu vou ter alguns convidados aqui e vou apresentar eles já já para vocês. Mas primeiro eu quero começar agradecendo aos nossos parceiros. Acho muito importante a gente começar sempre agradecendo aquelas pessoas que fazem esse programa aqui acontecer. Então, quero agradecer a Tigre Branco, o CEO Anderson, o Santos, o sócio, que estão apoiando esse projeto, que fizeram com que esse projeto acontecesse, deram esse espaço aqui, cederam esse espaço para a gente. Quero agradecer também ao Itapecerica Shopping. Vocês vão ver daqui a pouco que a gente está também gravando aqui dentro do Itapecerica Shopping esse primeiro programa. Então, agradecer ao Itapecerica Shopping por esse espaço cedido. E agradecer aos meus convidados que estão aqui, a minha equipe que está aqui hoje trabalhando, o Pand, LB, que acordaram super cedo aí para poder gravar junto com a gente. E os nossos maravilhosos convidados que estão aqui. Pode abrir nessa câmera aqui, Pand, que é o Douglas e a Isa. Quero que vocês se apresentem. Vamos começar pelas mulheres, né? Sempre. Isa, pode começar. Quem é a Isa? Isso aí. Bom, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Isabelle de Lima. Eu sou atualmente estudante de jornalismo, trabalho já na área também. Então, basicamente, sou repórter, faço alguns trabalhos também com cinema, mas trabalho mais com factual. Eu já trabalhei com cinema um pouquinho, né? Talvez não como o Rogério na questão de direção e afins, mas eu já participei algumas vezes de algumas críticas, então eu já escrevi críticas para um site que eu já trabalhei. Atualmente faço isso também no meu trabalho. Sou repórter da Aventuras na História e da Recreio, então trabalho também diretamente com o cinema no meu cotidiano. Gosto muito de cinema, sou apaixonada por isso, né? Desde pequenininha, isso não mudou muito, eu ainda sou pequenininha, mas gosto desde sempre. Cinema teve na minha vida e acho que vai continuar entre um dos meus hobbies favoritos. E tá sendo uma grande honra ser convidada aqui para participar desse podcast com pessoas tão incríveis que eu admiro tanto. Ah, que legal, Douglas. Difícil, né? A pessoa já chega com esse currículo. Não, né? Parou, gente. Fica complicado, né? E aí, Douglas? Quem é o Douglas? Conta pra gente. Tudo bom, gente? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, independente do momento que estejam assistindo ou ouvindo isso daqui. Meu nome é Douglas. Eu sou professor, né? Basicamente isso, sou professor de História, sou professor de Filosofia. Hoje estou como diretor da unidade pública da Prefeitura de São Paulo. Tenho aqui dois especialistas ao meu lado, sendo que são dois ex-alunos, só que hoje um diretor, produtor de cinema, hoje um repórter e eu, curioso. Então estou aqui dentro da minha curiosidade para tentar também trazer uma análise reflexiva, para a gente pensar alguma coisa do impacto do cinema, dos filmes, das séries, das produções midiáticas na vida, na cabeça da população. Então a nossa ideia aqui é fazer um bate-papo mesmo, é conversar, é tentar entender a influência desse poderoso mecanismo que é o cinema e suas variantes dentro das nossas vidas. Então estamos aí e espero que todo mundo goste e que tenhamos vidas longas aí. Boa, boa. Bom, pessoal, vocês já viram aí, né, como tá o sifão dos caras aqui, né? Então, vamos já começar então o nosso bate-papo, né? Esse programa aqui tem mesmo esse intuito de ser uma troca de ideias, um bate-papo legal sobre cinema, sobre tudo aquilo que está acontecendo na atualidade da sétima arte. Então já vamos começar, né? Como que é essa questão, eu vou começar já perguntando para você, como é essa questão do cinema na quebrada, que é o nosso, por enquanto, é o nosso nome do programa. Tem cinema na quebrada? Como que a quebrada vive o cinema? Cara, pra ser bem sincera, assim, falo como uma jovem que cresceu na quebrada também a vida inteira, né? E querendo ou não, eu tenho 20 anos, então caminhando aí pros 21, então eu cresci minha vida inteira e eu peguei essa parte mais atual ali, mais nessa pegada que o cinema agora estourou, principalmente entre os jovens. Só que na quebrada isso ainda é um pouco distante, eu vejo. Pelo menos assim, como jovem que eu sempre gostei de cinema. Então eu sempre tive vontade de trabalhar com cinema, mas morando na quebrada a vida inteira, você sempre cresce com aquele negócio de, poxa, vai ser muito difícil você conseguir trabalhar com isso. É uma coisa muito distante, sabe? O cinema ali, a cultura principalmente, você tem um acesso um pouco mais, como posso dizer,
delimitado ali com alguns quesitos. Eu acho que tem, o gosto pelo cinema existe, o gosto pelo teatro também, né, que é muito casado com o cinema, existe também, só que ainda acho distante. Tanto que quando eu falava, por exemplo, na escola, que eu tinha vontade de trabalhar com cinema, eu ouvi de professores meus, inclusive, não foi o Douglas, mas eu ouvi de professores meus aquela tipo, poxa, você tem certeza? Vai demorar pra você conseguir isso. E não é tão difícil assim de você entrar. Claro, é difícil como em todo mercado. Mas não é impossível, você entende? Então uma coisa é você ter o gosto, outra coisa é você ter o incentivo. Coisa que isso eu sentia muita falta. Eu acho que o Douglas pode falar até melhor. Acesso, né? Isso, Pode né? ser acesso, Principalmente com os jovens, né? Eu acho que é um pouco mais complicado hoje em dia de se ter isso. Né, Douglas? Acho que você pode até falar um pouco melhor sobre. Só pra pegar, acho que gostaria até de tocar essa bola, já que ela passou. De onde eu queria buscar as raízes do cinema na Quebrada. Qual que é o primeiro momento que a Quebrada, como a gente conhece... Morri. Gente, quase morri aqui. Vai pro corte, né? Corta. Nossa, engasguei com... Poder da pipoquinha. Engasguei com a pipoca, você acredita? Olha a Miss Podcast aí, já Tá ao vivo, gente, tá valendo. Nossa senhora, desceu na garganta. Tadinho. Nossa, coitado. Isso que ela tem um bigodinho, parceiro. Então, Douglas, eu queria jogar essa bola pra você no sentido assim, qual que é o primeiro momento que a Quebrada, que a periferia tem esse primeiro acesso? Porque hoje a gente pode falar muito dos streams. Sim. Hoje a Quebrada consegue tá nos streams. Mas e antes? De onde vem? Porque o acesso à sala de cinema, a essa experiência maravilhosa do cinema, ela sempre foi muito restrita. Sim. E até hoje ela ainda é restrita porque se tornou muito caro. Então, pra quem é da Quebrada, nunca tem uma sala de cinema perto de você, já começa por aí. Sim. Você já tem esse problema do transporte que você tem que pegar até lá, já é mais complicado. E aí, aí começa ali com as locadoras. E aí quem conseguiu comprar um aparelho de VHS ali, conseguir ir lá na locadora, locar ali um final de semana um filme pra assistir. Então eu acho que esse é o primeiro momento que a Quebrada tem um acesso. Então a gente tá falando do quê? Dos anos 90? Anos 2000? Não acho que não é 90 não, Rogério. Vamos lá. Eu tenho hoje 37 anos, então eu fiz a transição de anos 80 para 90, né? E eu acho muito difícil a gente pensar no cinema, na Quebrada, não atrelando a escola. Eu acho que a porta de entrada para muitos ali dentro da ideia do acesso ao filme, o acesso a essa experiência aconteceu na escola. A escola ainda tinha condições de ter um telão, de ter uma TV grande, e aquilo era uma experiência única pra gente. Eu queria falar rapidinho aqui da minha primeira experiência cinematográfica. Eu acredito que eu tinha na casa de uns 7, 8 anos. Vamos pensar aí no começo dos anos 90, ali por volta de 92. Escola do Jardim Jacira, que é periferia da periferia de São Paulo. A gente está num bairro extremamente pobre, muito difícil acesso naquele momento, né? E aí a Escola do Jacira fez uma sessão aberta para o bairro. E aí a gente assistiu um filme do Van Damme, cara. Era o Leão Branco. Nossa! Né? Leão Branco. Que legal. E aí eu lembro de um monte de moleque. Era assim, nós estávamos nos 50, 60. Molecadinha ali muito pobre, muitos não tinham TV. E eu lembro das cenas do filme. E quando tem o final do filme, que o mocinho vence, porque é muito comum nos filmes dos anos 80, a ideia do bem contra o mal, de ter essa dicotomia clara, e o bem sempre vencendo o mal no final, a ideia do final feliz, né? E eu lembro no final, quando ele ganha a luta, a galera chorando, a galera em pé aplaudindo e tal, sabe? Uma emoção absurda, então aquilo ali me marcou bastante. Então eu acho que o primeiro acesso a filmes, ao cinema, ela parte da escola. A escola tinha uma sala de projeção. Muitas vezes não tinham. Ano era? Vamos pensar ali no começo dos anos 90. 92, 93. As videolocadoras começam a ganhar um pouco mais de força no bairro. A gente não está falando de blockbuster, a gente não está falando de uma mega estrutura de uma locadora. A gente está falando de locadora que era um corredor em que você tinha filmes,
só que você não tinha condições de comprar vários filmes. Então, quando lançava um grande filme, vinha uma fita, 2 cópias. Você tinha que estar ali bem próximo da hora que chegava o filme para você conseguir alugar. Ou você pagava uma taxa para reservar o filme e você pegar quando o cara devolvia. Eu sou dessa época também, viu, gente? Sim, então Sou assim, dessa época. olha como era difícil. Então, se você pegava um filme que era lançamento, às vezes você não conseguia assistir o lançamento nas primeiras semanas. Você tinha que esperar o lançamento parar de ser alugado com frequência. Então isso demorava 2 meses, Parar de 3 ser meses. lançamento, Para você conseguir ter acesso, né? Então, o início dos anos 90 vem com uma escola, num primeiro contato. As videolocadoras começam a ganhar força ali no final dos anos 90, no bairro, na quebrada, né? Só foi popularizar mesmo a ideia do filme, do cinema, ali no começo dos anos 2000, com o lançamento do DVD. Só que não um DVD de aluguel, porque ele ainda era caro, mas quando a pirataria ganha força. Verdade. Então não adianta a gente falar de um jeito diferente. Para o pobre periférico, você começa a ter acesso a essas produções por meio da pirataria. Então você tinha filmes ainda com a qualidade muito ruim, porque a gravação não era uma gravação em HD, não era uma gravação ali com... Era gravação dentro da Dentro sala do de cinema, cinema, dentro né? da sala de cinema. Você ouvia Então, palminhas das pessoas, Sim, as a pessoa conversas, a conversando. pipoquinha. na cena mais icônica do filme, alguém levantava para ir no banheiro. Então você via a cabeça do cara e tal, tirava Sim. um pouco ali daquilo, mas ainda era a experiência de, pô, eu tô vendo esse filme, né? Então, querendo ou não, para o pobre periférico, a periferia foi a porta de entrada para as grandes produções. Então, quando você fala de streaming, eu tô como professora de inglês, então tenho medo de errar a pronúncia. Eu sou professor de história, né? Então tenho uma dificuldade com algumas pronúncias. Então, assim, com a ideia do streaming, a gente tem acesso àquilo que nunca tivemos antes. Então, hoje, quando você pensa em grandes marcas do streaming, você pensa Netflix, Amazon Prime, fazendo comercial, quem sabe eles pagam alguma coisa para a produtora, né? Quando você pensa ali, né, HBO Max, né, Star, você passa a ter acesso a filmes que nós não teríamos. Porque é interessante quando o Rogério fala de acesso da periferia. Por quê? Porque até hoje a periferia é excluída de muitas produções. Porque quando você pensa nos grandes filmes premiados, não nos filmes, os blockbusters ali mesmo, não nos filmes feitos para fazer sucesso, mas os filmes que estão ali em Cannes, que estão disputando o Oscar, esses filmes não chegam nas salas de cinema de cidades como a nossa. Esses filmes não passam ali na Globo, ali quando você vai ter o filme na segunda-feira à noite, quando você tem um filme no sábado. Não. Então a gente começa a ter acesso a esses filmes agora. Então é novidade para nós da periferia um filme reflexivo. É novidade. Nós tínhamos sim acesso, mas acesso àquilo que eles queriam que nós tivéssemos acesso. Agora a gente começa a passar por um processo de universalização. E isso ainda vai demorar. Porque você entender um filme como bom, sendo aquele filme que não necessariamente é tiro, porrada e bomba, não necessariamente são piadas prontas e piadas rápidas e piadas de fácil entendimento, não necessariamente com nudez gratuita. É difícil você entender esse filme como um filme bom. Sim. Então a gente está tendo que agora passar pelo processo de educar a periferia a entender que existem outras possibilidades. Não necessariamente que o filme de ação é ruim, não. Tem muito filme de ação bom pra caramba. A gente teve um lançamento essa semana, por exemplo, né? Que tá todo mundo falando sobre, não assisti ainda. A gente pode falar daqui a pouco sobre os lançamentos. Só que assim, é um processo que ainda vai demorar, que é de educar o jovem periférico a ter acesso a produções que até então a gente não estava acostumado a ver. Eu acho interessante quando você fala, pegar uma fala sua que é, a gente assistia na quebrada aquilo que eles queriam que a gente assistisse. Então é aquele filme realmente blockbuster mesmo, tipo, total. E agora a gente fala assim, pô, mas então agora a gente tem os streams, então a gente tem acesso a tudo. Sim. E realmente esse acesso, ele existe, ele é real. Só que se você pensar que tem um algoritmo ali, que também te sugestiona certas coisas e outras não, eu também vejo, posso estar muito errado, não sou dono da verdade, mas eu também vejo também como uma forma de, você vai assistir aquilo que a gente quer que você assista. Porque nem mesmo todos os filmes estão disponíveis. Agora a gente tem essa questão de, por exemplo, um filme do Oscar, né, como nós tínhamos comentado antes da gente começar a gravar aqui, que Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, que foi o grande ganhador do Oscar desse ano, tá no streaming.
Beleza, mas isso agora, né? E querendo ou não, a gente também tem que pensar que não são todas as pessoas de periferia que têm acesso aos streamings. Internet de banda larga, exato, então tem que conhecer muita a gente coisa. pode até ter uma plataforma que ela é mais em conta, ela é mais barata. O problema é a internet. Tem gente que não tem isso ainda. Então, como que a gente vai fazer essa questão do acesso? Veja que, por exemplo, a nossa cidade, por exemplo, que lida diariamente com esses cenários de periferia e de pobreza, enfim, existem algumas ações, algumas iniciativas de fazer, por exemplo, um cinema ao céu aberto, né, um cinema drive-in. Isso até que é interessante hoje. Acho que vejo que as pessoas elas precisam se sentir incluídas nas coisas. Porque, querendo ou não, a pessoa periférica, ela gosta de cinema. Ela gosta de se ver na tela. Mesmo que ela não esteja ali passando, óbvio, mas ela gosta de ver o seu cenário ali. Como, por exemplo, por que Cidade de Deus é um grande sucesso no Brasil inteiro? Porque ele foi disponibilizado, ele foi passado numa periferia, ele se passa ali, ele mostra a realidade, né? Isso acontece em trocentos outros quesitos da cultura. A música, por exemplo, faz isso. Por que aqui em São Paulo todo mundo gosta de Racionais? Né? Porque a gente se identifica. Posso? Claro! Eu acho que a sua fala é importante. O jovem periférico, o morador da periferia, gosta de se ver dentro da realidade do cinema, gosta de se ver na TV. Mas como que essas pessoas se veem na TV normalmente? Sim, então vamos pegar, por exemplo, se veem é triste, programas realmente. jornalísticos que passam em TV aberta, em horário do almoço, ali 1, 2 da tarde. Como que a periferia é retratada? Então a gente está falando de uma periferia violenta, com uma grande quantidade de assaltos, de assassinatos, de sequestros. Então é violência, violência, violência. A ideia do sangue escorrendo na tela da TV. Então, mesmo essa ideia da periferia retratada, Isa, aí a gente tem que pensar também como que essa periferia é retratada. Qual a imagem que eu estou querendo trazer disso também? Qual a ideia eu estou tentando trazer da periferia do jovem periférico? Né? Porque a periferia é retratada sim na TV há muito tempo, mas de uma forma que a gente gostaria? Não, com certeza não. Então qual é a periferia que a gente vive? Às vezes eu moro na periferia, eu moro num bairro periférico há 31 anos, graças a Deus nunca fui assaltado. Mas eu morro de medo de andar dentro do meu bairro muitas vezes, porque a imagem que se traz do bairro é a imagem quase de, se sair você vai ser morto a qualquer momento. Né? Desculpa te atrapalhar, mas... Não, imagina. É que eu realmente só iria, retomar ali o ponto dessa questão da representação. Realmente, a forma com que as pessoas, elas se veem, como você disse, ela realmente precisa ser mudada em todos os aspectos. Isso é uma visão que todos os tipos de mídia possuem da periferia, você entende? Não é uma coisa só do cinema, uma coisa só do jornalismo. Ela é assim, claro, a gente não pode negar que existem sim os perigos numa periferia, normal, todo lugar possui. Mas realmente o jeito que se é mostrado, ele precisa ser modificado. Mas como eu disse, as pessoas elas também gostam de se ter ali representadas. Não às vezes só pelas pessoas. Por exemplo, a gente tem, como eu falei, né? Eu citei aqui Cidade de Deus. A gente tem em Cidade de Deus, a gente tem umas características assim dos personagens muito específicos. Mas muitas pessoas gostaram de ver o filme não pela história em si ali, do crime e tal, mas por onde se passava. Sabe, por aí fala, caramba, olha só, a casa, sei lá, do meu vizinho, é bem parecida com aquela, realmente isso aqui parece um pouco meu bairro. Mas às vezes mostrar, né? Inclusive o Enem, em algumas edições atrás, ele teve essa discussão sobre o acesso do cinema no Brasil, daí de forma geral. Verdade. E eu lembro que uma coisa muito que também foi falado, que assim como a periferia, outros locais do país também não têm esse acesso. Um bom exemplo disso, gente, é um grande clássico do cinema brasileiro, que é Auto da Compadecida. Ele se passa basicamente no sertão, né? E agora eu pergunto pra vocês, o pessoal do sertão assistiu esse filme? Eles tiveram acesso ao filme que passou na cidade deles ali, no local que eles vivem? Não. Isso acontece na periferia também, infelizmente. Eu acho que mais, né? Eu acho que mais, né? A periferia, a gente fala de periferia, a gente está na periferia da maior cidade do Brasil, a gente está na periferia do estado de São Paulo, onde há um acesso tecnológico, onde ainda há uma certa facilidade de locomoção. Temos questões sociais, dificuldade de acesso por questões sociais, mas ainda há um acesso muito mais fácil do que se você fala do sertão. Então, quando você fala do cinema a céu aberto, por exemplo, ano passado tivemos no bairro onde moramos, no Jacira, um cinema a céu aberto, pouquíssimos carros, pouca gente assistindo, talvez a questão até de como que é feita essa publicidade, como que oferece. Isso que eu ia te perguntar, por que não tem adesão?
É difícil a adesão de projetos assim. Sim, isso é verdade. Isso é muito complicado, porque a gente fala, pô, vamos fazer então um projeto, vamos levar pra Quebrada um cinema a céu aberto e tal. Por que não tem? E aí eu acho também assim, pô, o pessoal já chega cansado do trabalho. Sim. O pessoal já tem uma rotina cansativa, estressante. Às vezes fala assim, pô, eu vou lá, mas aí eu vou ter que gastar, porque meu filho vai querer uma pipoca e um refrigerante. E aí eu já não tenho esse dinheiro pra isso. Eu acho que tem esses fatores também. O problema às vezes não é ingresso, Rogério. Quando você pensa no ingresso do cinema, durante a semana, a maior parte dos cinemas hoje trabalha com uma entrada. Uhum. Você consegue entrar e assistir um filme, sei lá, 10, 12 reais. Só que uma pipoca é 30, 40 reais. Se você vai pegar um refrigerante é mais 15. Então se você é um pai de família com 3, 4 filhos, você não consegue ir no cinema sem gastar 200, 300 reais. E isso pensando... Mas isso é um ponto também que a gente precisa prestar atenção, porque às vezes também o ingresso é o problema. Se a gente for parar pra pensar, se você tem uma família de 4 pessoas, né? Você já pagou a Netflix? Você já pagou a Netflix do mês. Fácil. Porque um ingresso, muitas vezes, hoje pelo menos, se você vai em qualquer lugar que tenha não qualquer um, óbvio, a gente tem as nossas exceções, mas uma grande franquia de cinema, por exemplo, nós temos grandes franquias aqui no Brasil que são conhecidas mundialmente, né? Gente, o ingresso, agora é minha vez de engasgar. O ingresso tá aí por volta de uns 30 reais. Sim. Tudo bem. Eu tô realmente engasgando, gente. Pera aí, corta isso aí. Bebe refri. Que coisa. Desculpa, gente. Ainda bem que não foi só comigo. Falta o Douglas agora. Só falta o Douglas. Desculpa, gente. Desculpa. Tá valendo. Desculpa. Mas então, essas grandes empresas, elas cobram caro. Elas têm um bom produto, elas têm uma boa sala de cinema, uma boa tela, um bom sistema de som. Mas elas cobram caro. A gente tem a meia entrada. Ok. Só que a meia entrada hoje é principalmente para idoso, estudante... Acho que professor também, né, Douglas? Sim. E professor. Funcionário público ali. Funcionário público. Da escola pública, de forma Isso. geral, tem. Mas muitas pessoas não têm isso. Então se você pega uma família e fala, poxa, vamos ver um filme no cinema todo mundo? Você pode ter uma criança, uma pessoa paga meia, ok. Mas e o resto? É quase 100 reais investido pra você assistir um filme de 2 horas. Muitas pessoas vão olhar e falar, eu não vou gastar isso. Você paga um streaming aí da vida, você tem 300 filmes em casa pela metade do preço. Então, às vezes, o cinema também, eu acho que ele precisava ser um pouco mais acessível. Assim, em questão financeira, eu entendo que tem um investimento, óbvio. Mas ele precisa, no Brasil a gente não consegue ter alguma coisa que seja tão cara assim, que não seja somente a elite que consiga comprar, você entende? Porque beleza, 30 reais pra alguém que tem uma boa condição financeira é mixaria. Mas pra quem mora num lugar onde a gente mora, por exemplo, não é. Você entendeu o que eu quero dizer? Existem muitas ações que fazem aquelas promoções de semana do consumidor aí de 10 reais. Só Semana Brasil. Só que é numa terça-feira, 3 horas da tarde. A gente trabalha, galera. Entendeu? Você pega um fim de semana de um ano que tem 300 fins de semana. Sim. É complicado. A gente tem que pensar que... Aí, como você falou, tem o preço de uma pipoca. Então, além do preço do ingresso, tem o preço de uma pipoca. Se não quer comprar pipoca, beleza. Mas mesmo assim já é Mas eu sou pai, Isa, quando você vai com uma criança no cinema... É difícil não eles comprar uma querem pipoquinha. ser É difícil. Você quer difícil proporcionar a pra- experiência, então, né? A gente tem que ter uma pipoquinha pra ir mastigando alguma coisa. E aí o moleque sai do cinema, aí olha ali aquele M grandão amarelo brilhando, aí você fala, acabou. Aqui é a única saída do mês, então tem que ter muita coisa. Digamos né? que assim, o passeio ao cinema nunca é um passeio somente ao cinema. Então Sim. o custo não é só no cinema. Por isso que muitas vezes também as pessoas aí não você têm acesso. pagar um estacionamento pro seu carro, porque se você deixar na rua, Sim. é capaz de você voltar a pé com a sua família. Então, cara, é complicado essa questão da distribuição, é caro. Assistir, ter essa experiência dentro do cinema é muito caro. Por isso que boa parte da galera prefere optar por ficar em casa no streaming. Eu não Porque acho que o aí- cinema vai morrer assim tão cedo. Acho que não. Mas, se continuar desse jeito, tá caminhando aí pra uma diminuição grande nas salas de cinema. O que ainda... Eles têm ainda, né, os cinemas, eu acho que ainda tem um pouco de quesito pra se segurar um pouco, seria realmente essas grandes marcas de filmes, essas grandes indústrias que acabam segurando um pouco do público. A Marvel mesmo tem um público muito fiel, né? Independente do filme que você colocar, ele vai
Ele vai ir, ele vai. Vai lotar a sala de Em cinema. algum momento a gente vai ter que fazer um episódio falando da qualidade dos filmes da Marvel, Sim, inclusive. sim, a gente vai ter que porque conversar. a coisa vem Mas a desenrolando. própria Marvel, ela tá muito esperta agora, Ela né? se Porque vende, ela, né? Vende só ela porque co- o nome Marvel você já Sim. vende o produto. ela coloca ali o filme dela no cinema, menos de um mês depois tá no próprio streaming dela. Sim. Então, assim, será que compensa às vezes ir ao cinema? Tem muita gente que eu conheço, por exemplo, que já fala, eu não vejo mais o filme da Marvel não, um mês depois eu vejo no streaming que eu pago. E falando, não vamos entrar nessa questão agora, deixa para um outro momento, mas eu fiz até um comentário assim, que depois eu fiquei passando, putz, mano, pior que o que eu falei faz um pouco de sentido mesmo. Ano passado teve um filme que não foi um filme que foi premiado, foi um filme que até esqueceram muito dele no Oscar, que é O Homem do Norte. Sim. Esqueceram totalmente do filme. É um filme muito bom, que eu tive a experiência de assistir na sala de cinema e que eu gostei muito da experiência audiovisual desse filme dentro da sala de cinema. Foi muito bacana. E a sala vazia, não teve tanta adesão, e um filme bom. Um filme muito bom. E aí eu falei assim, pô, se tivesse a abertura da Marvel e no final mais uma ceninha depois dos créditos, essa sala tava lotada. Uma outra coisa, Porque um outro ia filme. ser um filmão. Um outro filme foi A Mulher Rei, né? Que também foi totalmente esquecido, mas ele é muito bom. A experiência dele no cinema é imersiva mesmo. Você Mas se só porque sente não tinha ali. Marvel lá no começo. Vamos entrar num outro assunto se a gente entrar em Mulher Rei, porque a gente tá falando também, talvez, de um olhar machista e racista em cima de uma produção como aquela, né? Porque ver a protagonista não sendo indicada para os grandes prêmios depois daquele papel, ver o filme não sendo indicado para os grandes prêmios depois da qualidade que eles nos entregaram, tem que ter alguma justificativa além do visual. Não é possível, Algo porque que- Mulher Rei é incrível. Isso um filme- essa é uma boa coisa que você pontuou, porque assim, ainda muita gente, eu até já ouvi isso, inclusive, a gente falou assim, mas ainda tudo bem, porque é a Viola Davis. A Viola Davis, ela literalmente tem todos os prêmios Mas isso de não- todas as instituições. Não Mas aí tornaria você mais pensa, óbvio? Mas aí você pensa, e se fosse Porque uma ela é outra, boa, né? entendeu? Mas aí você pensa, e se fosse uma outra atriz que tivesse uma qualidade de atuação como aquela e que não tivesse ganhado tudo isso? Seria justo, então, ela não ser indicada? Mas não é justo Não também é ela justo ser mas também, por né? Então, exemplo, assim, são Mas coisas Duda, muito... vou dar um exemplo aqui pra vocês e fazer uma comparação, gente. Sempre fazer comparações é muito complicado, né? Mas quero fazer uma comparação aqui meio esdrúxula. Você não acha que, por exemplo, quando a academia ela premia, por exemplo, Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo e premia eu esqueci o nome dela como melhor atriz, só que aí Sim. você tem o cinema asiático muito premiado aí. Michelle Yeoh. Né? Michelle Yeoh, Michelle né? Yeoh, isso. Você tem o cinema asiático muito premiado. E você tem um mercado chinês que muito é gigantesco. né, Ben? Então não é muito aquilo assim de você falar assim. Eu não tenho isso é uma comparação injusta. Eu não tenho problema nenhum com gay. Tem até um amigo meu que. Eu tenho um amigo gay, né? Não é tipo isso, ó. Esquece a Viola Davis aí, tudo bem. Por quê? Porque eu tenho um amigo, você entendeu? Eu tenho outra pessoa que tá sendo premiei, valorizada tá vendo dessa aqui, vez. ó? Eu premiei. Uma outra minoria. Uma outra minoria, E entende? eu tô com uma dificuldade de entender essas premiações de tudo em todo lugar ao mesmo tempo. É um filme bom, É um filme bom. Eu gostei. Quero te ouvir. um roteiro interessante, mas eu tenho algumas questões ali, sabe? Algumas dificuldades de entender o porquê desse Jogue na roda, jogue na roda. caminhão Desse de premiações. Mas entendeu? foi. Tudo bem, eu tenho também algumas críticas, mas foi uma aula, por exemplo, sobre o tema de multiverso. Sim. Para a própria Marvel, Vamos- né? vamos A própria falar, Marvel então. que fez o Doutor Estranho. A qualidade técnica é incrível, a ideia do multiverso é incrível, mas, pô, tudo aquilo? Foram Todas as 7 premiações? prêmios. 7 Eu prêmios. não lembro quais foram todos, mas Mas eu é o lembro filme que mais foram premiado da 7. história. É. Se você pegar todo o circuito de premiações. Então, assim, Foram- é algo a se pensar ali Antes também. do Oscar, eles já tinham concorrido, se eu não me engano, a 267 premiações. Então, Antes do Oscar, né, dos prêmios Sim. dos festivais globais, né? Eles tinham perdido só 19. Então foram 267 indicações e eles perderam só em 19. Eu fico um pouco assim. Ou porque- seja, é muito prêmio. É eu muito fico um prêmio. pouco assim porque, tipo, eu, pelo menos falando do Oscar, que é o que a gente mais tem acesso e vê um pouco mais das premiações, né? Eu concordo com as premiações que ganharam. Teve uma só. Na verdade, tá, eu poderia até dizer que duas. Uma eu realmente não concordo, uma delas, que foi a de melhor atriz coadjuvante. Gente, eu Sim, amo a Jamie sim, Lee Curtis. sim, Eu amo. A Jamie sim, Lee Curtis é uma sim. atriz espetacular.
Mas eu acho que o Oscar fez naquelas assim, ela já foi indicada tantas vezes e não ganhou, que agora eles meio que precisavam de um filme que fosse muito premiado só pra dar pra tipo assim, Tipo você DiCaprio, tipo né? Assim, Fez você já muito ganhou filme, tanto. nunca ganhou um Oscar, precisa ter. Mas se bem que Exatamente. aquele filme ele realmente Foi bom. mereceu, foi Ele foi merecido. muito bom. 7 Oscars. Sete Oscars, O da falei. Jamie Lee Curtis eu não concordo. Assim como o da Michelle Yeoh, eu acho que também... Eu acho que o trabalho dela foi muito bom, realmente. No entanto, não acho que foi o melhor das indicações. Mas ainda foi muito Sim. bom, ainda ok. Mas o problema é que na parte técnica eu concordo. O do ator coadjuvante eu simplesmente concordo muito, porque a minha torcida era pra ele. E era pra ser o Jack Chan, né? Sim, era pra ser o Jack Chan. Não, mas eu acho que não. Que não, tem se como. fosse o Jack Chan, não ia ser. Na verdade, Gosto o do Jack Jack Chan Chan. seria o personagem principal, né? Sim. Aí depois eles falaram, pô, faz mais sentido fazer com a mulher. Ó, melhor filme, direção, roteiro original, atriz, ator coadjuvante, atriz coadjuvante e montagem. Montagem não tem como questionar. Não Nossa, muito bom. é absurdo. Tem uma sequência de cenas com o rosto dela que vai mudando no fundo, que é um negócio absurdo ali, né? Então, ator coadjuvante não tem como questionar muita coisa também. Roteiro original não tem como questionar. Muito bom. Direção não tem como questionar. Mas eu ainda acho que o melhor filme ainda pega. também. Já vamos entrar, vai. Quem seria o seu vencedor de melhor Sei, filme? cara, mas assim, mas sabe aquela ideia do filme que não te prende tanto, não? Mas é gosto, né? Top Gun. Não? Não, Top não. Gun ficou de fora, esse me cara. prendeu, hein? Top Gun ficou muito de fora. Qual te prendeu? O Todo em Todo Lugar ao mesmo tempo foi um filme que me prendeu. Eu achei muito curioso, era gostoso você descobrir o que estava acontecendo a cada momento. Você fala, "Mas que bagunça é essa aqui?" Então quando você vai entendendo, você vai montando tudo, pelo menos eu fui fisgada pelo filme. É um filme muito longo. E você sabe que eles mas fizeram. fui fisgada. A montagem é muito incrível desse filme, Sim. que boa parte dos efeitos visuais são um jogo de câmera. É só um jogo de câmera de corte, Não, ou seja, isso aí não é tem. absurdo. Ou seja, pra ficar mais barato, porque, cara, pra fazer tudo aquilo com efeitos visuais é muito caro. E o estúdio é pequeno, né, Então, Rogério? O e aí negócio eles é fizeram pequeno. tudo num negócio assim surreal, tipo de montagem pra ficar mais barato. Então, realmente, montagem foi merecido. Porque eles tinham pouco dinheiro, se você for parar pra pensar numa produção grande. E Não, nem desse compara, por quesito. exemplo, com Doutor Estranho. Não, é super Um diferente. orçamento muito menor. E Ui, vamos falar de um gente, concorrente A24. direto ao Oscar, Avatar, por exemplo. Sim, é. Multibilionário ali, um investimento. Multibilionário o filme, Exato. né? Então, Porque o estúdio Bom mesmo, também. a A24, se você for pegar o histórico da A24 dos filmes mais famosos deles, o outro filme mais famoso deles é tipo Terrifier, que é do palhaço. X é incrível, X, eu a marca amo do- a marca X, do diabo, velho. eu amo. Eu amo X. eu amo X. Não, Mas com você ela a vai gente comparar fala com o X. Avatar, X. X. Mas X. é que assim, se a gente for comparar também a qualidade daí técnicas, não técnica, mas assim, de produção ali, o Rogério entende mais, né? De produção desses estúdios, não é uma coisa que você olha e fala, uau, que Mas a trabalho. A24, Mas ela veio tem. surpreendendo, né? Ela pega. A A24 ela costuma pegar os roteiros onde você não tem, por exemplo, muitas locações. Sim. Porque algo muito caro no cinema são as locações, é uma locação de um estúdio muito grande, isso é caro. E a A24 tem feito muito isso, tem dado muito certo. Por exemplo, a Baleia, que também é da A24, se passa o filme inteiro dentro de uma casa. Uma casa com 2 quartos e uma cozinha americana. Que ano pra 24, hein? Ter X, 2 filmes então, dela sem indicados X dentro de uma fazenda. X dentro de uma fazenda. O roteiro inteiro dentro da fazenda. Até o começo do filme que eles estão na estrada, Sim. indo pra lá, mas... O Pearl é deles só- também, né? O farol é deles também, que é uma Per. ilha. Pearl, é. Ele é o prelúdio, né? É, antes do X. É deles também, né? Deles. É que o Não Pearl gostei eu vi- tanto, não gostei é que tanto o Pearl quanto eu não X. vi, gente. Eu só vejo Qual? Pearl? os cortes. Eu só vi alguns Eu cortes, não gostei vi tanto. Não, o X eu inteiro. gostei muito. cara. X eu acho, porque a temática, a ideia da temática ali, você pegar um pouco do estilo dos anos 80 ali, a roupagem que eles dão, a forma como constrói, a ideia satírica também ali das produções pornô. Então, assim, é um filme que faz pensar muita coisa. Eu apaixonei por X. Eu gostei bastante de X também. Não, a A24, assim... É uma produtora que a gente tem que ficar de olho. É uma produtora que a gente tem que ficar de Tem que olho, ficar de porque... Aí é o que eu queria retomar um pouquinho daquela nossa conversa lá do início. O acesso e a distribuição dos filmes pra quebrada é ruim, mas
já é péssimo, né? E fazer cinema, então, dentro da quebrada é pior. É pior. Porque o equipamento é muito caro, locações são caras, tudo é muito caro, o acesso a tudo é muito caro. Eu queria falar um negocinho sobre isso, tá? E a 24 tem essa pegada que às vezes dá um start. Pô, é possível fazer uma parada boa com um orçamento mais reduzido se você tiver uma boa sacada de roteiro, uma ideia legal de filmagem. Mas vamos lá, vocês perguntaram pra mim qual filme eu preferia. Sou professor de história, né? Lá Então vem. eu ainda ficaria com Nada de Novo no Front. Um filme estrangeiro. Entendeu? Uma produção ali angustiante que não passa uma ideia romantizada da guerra. Eu acho que o legal é isso, porque a gente tá acostumado com os grandes filmes americanos, a ideia de heroísmo, de vamos lá, salvar o mundo, eu morro Resgate do Soldado Ryan. Isso, sabe aquela ideia beleza que você olha assim, Independence Day, que o cara entra com um avião dentro da nave alienígena. Você chora e fala, cara, eu queria ser isso. Se eu tivesse lá, eu lutaria também, né? Não é eu isso? quero Ia ser ser muito estadunidense bom, por causa Foda, desse cara, ia ser entendeu? demais. Quando você pensa ali, por exemplo, Pearl Harbor, tipo, meu Deus, velho, o cara morreu com o aviãozinho. Salvou malditos japoneses. Né? Então, assim, você quase torce pra bomba atômica com o jeito que eles vendem. É absurdo. É verdade. Não, é verdade. absurdo. E nos porque momentos mais críticos aparece a bandeira americana. Sim, de porque assim, fundo. lógico que Nossa, ninguém vai americana falar do que foda acontece depois, né? Ninguém vai falar dos horrores ali que foi Hiroshima e Nagasaki. Mas a ideia é quase como justificar. Eu tô justificando isso, sabe? Então, Nada de Novo no Front, ele traz uma ideia diferente. Ele traz uma ideia de que não, velho, isso não é bonito. Isso é ruim, isso é triste, pessoas morrem. Pessoas morrem sem saber por que estão morrendo. Pessoas perdem a vida sem saber por que estão perdendo. Pessoas estão sofrendo. Então eu acho que isso daí é muito legal. E o começo do filme traz muito isso de... os garotos estão encantados com a guerra. Eles querem ir pra guerra porque eles querem defender a pátria. Porque é vendido isso, pô. Porque a propaganda tá ali vendendo isso pra eles. Então passa dentro do filme essa questão que você falou. Desse encantamento que acontece, e depois quando eles estão lá, eles falam, pô, isso aqui não é nada do que me falaram, entendeu? Só pra deixar claro que eu amo Pearl Harbor, eu acho filme lindo como filme, não como história. Sim, sim. Partindo do princípio histórico, Eu acho há assim, um peso que absurdo olhando ali. como a academia, né, que a gente não entende academia, vamos deixar isso bem claro, que a academia tem muitos fatores e muitos quesitos que muitas vezes a gente não entende e às vezes não concorda. Mas eu acho que eles não quiseram premiar o Nada de Novo no Front, porque assim, apesar de ser uma visão diferente da guerra, ele estava concorrendo com filmes, por exemplo, que mostraram uma coisa muito nova. O Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, ele mostra pela primeira vez um multiverso real, não um multiverso de herói, de batalha, soquinho, essas coisas. Ele mostra um multiverso real. E isso, pro cinema, ainda é inovador. É uma coisa que, se você trabalhar no ano que vem com essa temática, vira batido. Você entende? Esse ano, assim, esse ano não, né? Ano de 2022, que aí é onde os filmes são pegados, basicamente, ele precisava de uma coisa nova. E aí veio o multiverso. Então a gente teve várias produções que trabalharam o multiverso e ainda era muito misterioso. Então a Marvel veio e trabalhou isso no Doutor Isa, Estranho, mas Loki. sua opinião, você acha que o sucesso de tudo ao mesmo lugar ao mesmo tempo também não é culpa do Doutor Estranho? Sim. Porque o Doutor Estranho foi tão Mas ruim, mas tão ruim, que vem um Mas sabe negócio que assim, Porque você aí você fala, tem um ponto de comparação. Mas sabe o que é? Eu acho que o Doutor Estranho, a Marvel veio e jogou essa ideia. E falou, cara, essa ideia é muito boa. E é uma ideia muito boa porque deu certo em Loki. Não, deu Você entende? muito certo, que foi a melhor produção Marvel de multiverso, que é o Aranhaverso. Sim. O Aranhaverso é sensacional, Sim. velho. Então a E é Marvel um filme que veio não e ganhou. trabalhou Opa, isso. vamos jogar isso aqui. Não, mas É. a qualidade daquela produção é absurda. A variação de desenhos, a variação de estilos, pô, é sensacional. Eu esqueci dessa Aranhaverso. parte. Eu esqueci que a Marvel tem desenhos, verdade. Não, é muito bom pra caramba, entendeu? Então, assim, a Marvel, ela veio e ela trouxe essa ideia e falou, essa ideia é muito boa. Mas ela trouxe essa ideia com a receita Marvel. Com a receita herói, com a receita Marvel dela de ser. E aí você pega um filme, um estúdio que fala, essa ideia é boa mesmo, né? Vamos fazer isso sem pensar em herói? Como que vai fazer? E aí veio Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo. Por exemplo, Nada de Novo no Front é muito inovador nesse quesito. Mas quantos filmes de guerra a gente já não tem? São diferentes. Sim. Muito diferentes. Você tem, se eu não me engano, do ano passado,
ou do ano retrasado, não sei, não lembro exatamente, o 1917. Exato. Que é um filme de guerra. Que pra mim é uma obra-prima. Que também inovou muito nessa questão de como gravar tecnicamente. É um absurdo. Pra mim é uma obra-prima esse filme. Eles criaram uma câmera especial, suporte pra câmera, totalmente especial pra fazer o filme. Porque o filme você não vê os cortes. Você segue uma sequência. É um plano sequência. Então, e, gente, fazer cinema com plano sequência é muito difícil. É muito difícil. Porque tudo tem que funcionar ali na hora, cronometrado, marcado. Sem erro. Então, e sem erro. Então, inovou nesse sentido. E nada novo, de novo no Front também inovou em outro sentido. Sim. Ganhou inovou como melhor roteiro, filme internacional, né? Ele inovou como roteiro, eu acho. Mas ele pegou um pouco dessa... Que o pessoal fala, pô, mas outro, sabe? Agora Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo foi uma novidade, tanto pro público quanto é bom, hein? Quanto pra academia. Agora, se você trabalha ano que vem com mais filmes, vamos investir em multiverso, não sei o que, até pode ser interessante, mas vai ficar mais o mesmo. Vai pegar mais a mesma vida, vai acabar essa tendência legal. Por exemplo, se esse ano alguém faz um filme sobre multiverso, ele vai ter um ponto de comparação. Exato. Tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Exato. E a sorte desse filme é que ele teve um ponto de comparação, que foi o Doutor Estranho, que é um ponto de comparação muito abaixo, ruim. Então, quando você se compara com o ruim, então eu acho que boa parte dos votos que teve foi mais por essa comparação ao Doutor Estranho do que a comparação com os outros filmes que estavam ali concorrendo com eles. Doutor Estranho foi indicado alguma coisa? Não me lembro. Não lembro agora. Que não chegou nem perto de ser indicado pra nada. Né? Eu acho que o único filme da Marvel que ganhou foi Pantera Negra. Sim. Que ganhou de figurino. E merecido. Merecidíssimo. Muito. O trabalho que é feito de figurino no Pantera Negra é maravilhoso. Assim, eu tinha 2 que eu torcia muito. A minha torcida não era para Pantera Negra. Eu amo esse filme e eu acho que super mereceu. Não tô falando que não mereceu muito. Mas é que, de novo, a gente sempre pega ali que, uma grande produção e tal. Eu acho que teve outra produção que me chamou mais atenção em questão de figurino, porque eu achei um pouco mais complicado. Porque quando você pega, por exemplo, Pantera Negra, o reino de Wakanda, a gente nunca viu. A gente só viu em outros filmes, mas ele não é um reino real. Então ele tem as referências históricas, mas o que eles criarem a gente vai aceitar. A gente vai olhar e falar, legal, isso aqui é muito bonito. E realmente é um trabalho muito bonito. Não, eles fazem um trabalho de pesquisa muito massa. Muito bom. É muito lindo. Porque eu falei, eu super concordo, inclusive torcia também. Eu tinha essas 2 torcidas. Mas a minha torcida principal era pra Elvis. Elvis, né? Eu também. Eu gosto mais assim... Porque, gente, as roupas do Elvis são icônicas, extremamente complicadas de serem reproduzidas. E foi reproduzida perfeitamente. Eu acho que o Austin Butler, como Elvis, arrasou. Mas aí, vamos lá. Você falou do figurino de Mulher Rei... Né, desculpa, de Pantera Negra, isso. Eu acho que dá pra comparar até com Mulher Rei. Figurino e reconstrução das cidades africanas ali. Surreal. Sensacionais. Talvez mais merecedoras por conta do que você acabou de falar, da realidade de reconstruir algo que existiu. Mas aí vamos voltar agora um pouquinho no que a gente está falando, pontos de comparação. Então, tudo em mesmo lugar ao mesmo tempo ganhou a notoriedade também por conta da comparação ali com o Doutor Estranho. Mas Elvis, será que não ganhou por conta da ideia de que já está ficando massiva a ideia de você ficar recriando a história de cantores famosos? Então, se você pega ali, fala o jeito certo, pelo amor de Deus, do Queen, o Bohemian Rhapsody. Então, aí você tem um filme como esse, uma reconstrução como aquela, e aí o ponto de partida de comparação em Elvis fica difícil também. Mas é que eu acho que aí se difere um pouco mais, eu acho, na minha opinião. Porque o Queen, ele foi uma figura importante, sabe? Mas não chega nem aos pés de Elvis. Você acha? Nossa, já não concordo. Eu acho que rolou agora... já não concordo. Gente, não, peraí, eu não tô sou falando... um defensor do Freddie Mercury. Não, calma aí, eu calma adoro. Você tá falando de importância Sim, histórica. tô falando de importância histórica, entendeu? Tô falando não só do filme, mas da banda em si e dos artistas. Queen teve uma representação muito histórica, óbvio. Porque a gente pegou mais esse tempo. São épocas diferentes você também, né? Mas o Elvis... Gente, foi o Elvis. Não que não fosse ele, mas o Elvis foi, querendo ou não, o símbolo do nascimento do rock. Talvez só Beatles chega perto ali. Exato, Elvis, você entendeu? Né? Então, assim, eu acho que o Elvis, ele tem uma grandeza maior. Você já sabe que eu sou fãzaço então, assim, do Queen. Eu amo o Queen. Literalmente, é uma das minhas bandas favoritas de rock. É a maior banda de rock de todos os tempos. Sim, é muito boa. Quer dizer, não é, ainda eles estão em atividade. Mas
questão de filme, eu acho que você tratar o Elvis... Nunca teve um filme que trataram o Elvis da maneira que o Elvis foi tratado no filme Elvis. Se você assiste Elvis... Cara, você se sente, tipo, parte do filme. Você quer abraçar o cara. Você quer falar, meu Deus, por que ele não existe pra eu abraçar esse homem? Quer dizer, ele existiu, mas tá morto. Mas, tipo, por que ele não tá aqui vivo pra eu abraçar essa pessoa? Então, eu acho que a produção de Elvis foi uma produção, na minha opinião, injustiçada nesse Oscar. Tom por não ter Hanks recebido ganhou o prêmio nada. lá da Framboesa de Ouro nesse filme, não foi? Discordo. Eu Mas discordo. foi isso, não foi? Foi. Então você vê como isso daí foi satirizado Você também entendeu? lá fora. Então, Porque, não, mas, gente- por exemplo, não ganhou cabelo e maquiagem no Oscar, justamente perdeu pra roupa e maquiagem baleia? Da baleia, não foi? da baleia. Mas é injusto, eu acho também. Não dá pra ganhar do baleia, velho. Aí eu acho meio difícil ganhar da baleia nesse Então, quesito. não, mas a grande crítica é porque tinha no pescoço do Tom Hanks. do Tom Hanks fez o coronel, que eu Sim. esqueci o nome, Parker. Coronel Parker, não tava bem feito, Não. uma parte que tava ruim. Mas, cara, no começo eu não conseguia saber que era o Tom Hanks. Quando eu vi, assim, a primeira, eu falei assim, caramba, que ator diferente, Diferente. né? Pô, legal isso aqui. E era o Tom Hanks. É isso que eu acho que... Por e isso que no eu achei Elvis, injustiçado. vários momentos, eu não conseguiria saber se era, tipo assim, uma gravação real do Elvis ou se era o Austin. Você De entendeu? verdade. Por isso que da categoria de melhor ator, eu fiquei em cima do muro. Cara, ele só não ganhou porque o Brendan Fraser foi tipo assim, porque por esse conta ano da lançou história. a baleia. Isso. Se fosse, sei lá, se esse ano tivesse a baleia e ano Eu que acho vem que- Elvis, Mas Elvis não é ganhava isso, ano que mas vem. não é Exemplo. só a atuação, Isa. Você tem que pensar em toda a reviravolta da vida. Da vida dele. Isso que eu ia falar. Sim, Tem um sim. contexto na O vida contexto dele. ali é diferente. 2 anos atrás ele tava chorando lá, literalmente. abandonado e tal. Aí você... Porra, cinema é sonho, cinema é Sim. magia. E você trazer uma história dessa de reviravolta, de ele venceu, ele superou a dificuldade. Pra um Mas cara é que tá diferente. vivendo, É. Um cara que entendeu? era icônico nos anos 2000 e um cara agora que, pô, ele voltou agora extremamente depois de estar lá no diferente. fundo do poço. Então você tem isso daí. Eu né? acho que ele ganhou mais pela a atuação, gente, é impecável. A atuação dele é muito Ah, boa. muito boa, muito boa. Mas eu particularmente gostei mais da atuação do Austin. Gente, ele foi surreal. Cara, Tem algumas pra cenas mim- assim que você olha e você fala, Mas não meu, tem parece que também eu a tô questão vendo. dele ser uma estrela pop mais jovem, Não, tá enrolar- começando agora, não tem nem comparar a história dele. Não, eu mas entendo digo esse assim, fator eu de digo assim, novidade. não, de rolar um certo preconceito pra ele ser Pode ser. Pra ele ser voltado mais pra esse novo, né? público mais jovem e tal, não Pode sei. até ser. E eu acho que ele é um grande... Eu acho que, assim, como a gente falou que a gente tem que ficar de olho na 24, a gente tem que ficar de olho em Austin Butler. Porque ele, assim, foram um dos primeiros grandes trabalhos da vida dele. O cara foi indicado ao Oscar. Você entende? Ele foi muito bem. A gente não pode dizer que não. Ele foi muito bem. Eu realmente senti que eu tava vendo o Elvis. Vendo o Elvis de né? verdade. Eu tô na faculdade, inclusive, eu tô fazendo meu TCC sobre rock. Então eu tô tendo que estudar muito sobre a figura Elvis. E Olha essa carinha, você imaginava que ela ia fazer um trabalho sobre rock? Rock and roll, man. Conceito, acho que da minha parte, né? Tá vendo? Vocês estão vendo o que a gente Roqueira, sofre aqui? roqueira, Eu sou não. Não, eu tô roqueira. brincando, já conheço sua história e sei como você gosta de rock. Então, assim, quando eu assisti o filme, eu fiquei chocada. Quando eu comecei a ver, falei, gente, é o que eu vi. Os vídeos que eu vi de arquivo, de apresentações, é a mesma coisa, só que em HD. Então, assim, é muito surreal. E o que eu falei, nessa questão de roupa e tal, você refazer as roupas do Elvis com tamanha perfeição e ficar 100% parecido é difícil. Então eu acho que o filme do Elvis, ele foi sim injustiçado em não ter ganhado nada. Se ele tivesse ganhado pelo menos uma coisinha sequer, sabe? De todas as indicações, eu acho que seria mais justo. Agora, nenhuma. Não Agora, um sei. filme dentro dessas cinebiografias que tá bastante em voga, tá rolando bastante, Blood, da Netflix, que é a história da Mary Monroe, não rolou, né? Ele não Nossa, explodiu. é horroroso. Não, Meu porque o Deus. filme é muito É ruim? ruim. Meu Deus do O céu. filme é muito ruim. Da Whitney Houston. Ruim também. Esse eu não vi. assisti. O da Whitney eu não vi, mas Blonde Ele vai eu vi. sair agora, inclusive, no streaming. Não, agora eu no fui 26 assistir de no abril. cinema, porque eu adoro ela. Falei, nossa, preciso ver, porque eu vou me arrepiar o filme inteiro, porque a música, a voz, vai ser um espetáculo. Não, cara, o filme é bem abaixo da média, tá no mesmo nível de Blood.
Eu me emocionei mais com Blood do que com Só da que Eu me Blood emocionei, você tá Blonde é falando. muito ruim. Mas Blood você tá falando de uma figura icônica que talvez chega perto do que representava o Elvis, Elvis, ali. sim. Porque, pô, você tá falando das maiores histórias Gente. midiáticas da história ali, da TV, do Olha, cinema. a única- Não desmerecendo a Whitney Houston, que também Sim, tem Não dá pra sim. comparar. uma mega Mas história. a Marilyn é mas a diferente. Marilyn- Assim, a única coisa que eu consigo defender de Blonde na minha cabeça, aparentemente, eu acho que a atuação da Ana de Armas foi boa. A Ana de Armas, ela mandou Ana muito de Armas bem. Mas arrasou. é uma Então, boa atriz. eu Ela é uma acho boa que ela atriz. deveria até ter sido indicada. Mas também não ganharia. Não ganharia. Não, o filme é ganharia. muito ruim, mas aí não é culpa Porque o filme- dela. gente, A porque o filme é atuação dela foi horroroso. boa. É, mas aí é que aí um pouco Eu vou vai do pagar pelo conjunto. pecado dos outros. É, É isso que aí que vai- me, é que- é, isso me entendeu? deixa. Mas você Isso tá no é É que aí é contexto, cara, complicado. você tá no contexto Você tá ali. no Não, eu contexto, entendo, é. mas, pô, a atuação. Então, mas olha só, dentro de um contexto ruim, ela conseguiu ser muito boa. Olha que atriz. Mas é que ainda surpreendente. assim o resultado total ficou ruim. Entendeu? É, não, apesar o filme da foi muito atuação, ruim, gente. apesar da atuação ser muito boa, o resultado total tá bem fraco, tá bem abaixo de qualquer coisa que você possa imaginar. Foi, pra mim, foi um mega desrespeito com a figura da Marilyn Monroe. Um mega desrespeito. Porque apesar dela ter tido uma vida conturbada e etc., que desrespeito que Vê foi, que gente. mas- Colocações firmes, né? É, não, eu sei. Ai, é isso daí, porque com Blonde certeza. me pega, é Não, muito ó, ruim. E ó, você que tá em casa assistindo a gente, tire suas próprias conclusões. Vai lá, assista Claro. o filme. Tudo que a gente veja tá se- falando aqui, gente, É, fica à É tudo vontade. opinião, Assista, galera. porque a gente não é dono da verdade. É tudo Mas opinião. você sabe que o filme Blood, ele foi não inspirado na história em si Uhum. da Mary. É um livro que foi escrito onde a autora desse livro, que é meio que uma biografia da Mary, a própria autora do livro fala que ela não tá trabalhando com toda a verdade. Que ela tá incrementando, Sim. que ela tá colocando coisas ali, que ela tá criando. Então, não é uma biografia, é uma ficção É que assim, sobre a né, Mary. E o filme foi baseado nessa ficção e conseguiu ser pior do que o livro. Exato. Mas normalmente é, né, cara? Não, Não, normalmente é, mas não tanto. não, mas não é que tanto, não tanto. O filme é assim, Sabe Percy Jackson? É- que é é, 2 baseado em minutos de qualquer momento coisa. feliz. Menos em Percy Jackson? É quase isso. o filme é assim, é 2 momentos, dois Você minutos não de gosta momento Percy feliz. Jackson? A minha saga favorita da vida é Percy Jackson. Os filmes? Eu amo Percy Jackson do fundo do meu coração, mas os filmes são uma merda. Vai ser uma série agora, né? Sim, é a Da minha Disney+. esperança. Ah. Mas o filme da Marilyn é muito ruim. Eu acho que ele objetifica a Marilyn muito mais do que ela já foi. Basicamente, desculpa se alguém estiver passando e ouvir isso aqui perto, mas se você quiser ver uma. Você quer ver Fala. nudez da Fala. Ana de Armas? Assiste o filme, é bom, ela é bonita. Você acabou de fazer uma grande propaganda pro filme. É. Vai aumentar bastante. Então, não, agora. o filme é assim. Porque é basicamente isso, cara. O que eu vi no filme, basicamente, foi uma objetificação da mulher, foi uma desvalorização da figura da Marilyn. Basicamente, eu vi muita cena que, como mulher, pra mim, é sufocante. Tem aquela cena que ela tá com o presidente. Sim. Não vou dar spoiler aqui pro Douglas, mas a cena que ela tá com o presidente. Não é um filme que você consegue ver com seu filho dentro de casa, sabe? Tem uma cena que ela tá com o presidente que é sufocante. Pra mim, principalmente que sou mulher, Mas a ideia não é essa? é. Não é uma crítica Não, também à é a objetificação ideia, dela? é a ideia fazer isso. Só que é uma coisa que não se sabe se foi verdade, então não precisava ter colocado, porque foi um desrespeito à imagem dela e a forma como foi mostrada. O plano, né, o Rogério entende melhor isso do que a gente, mas o plano de câmera que foi colocado ali com um sexo oral é ruim de assistir. É uma coisa que eu assisti e eu tava falando, cara, pra que eu tô vendo É isso? violento, né? É. Você tá falando não só de uma Não, crítica ao porque objetivo, mas você violento. pode fazer com essa intenção. Como eu quero fazer uma cena sufocante. Sim. Só que você tem que ter um bom senso. Saber até onde O eu posso limite. ir pra isso, pra alcançar isso. E aí você tem que ter esse pensamento crítico. Tá, até aqui eu alcanço o que eu preciso e eu não estou tratando de forma totalmente imoral com uma figura histórica que é a Mary. O filme, cara, pra mim, basicamente assim, 2 minutos ela feliz, momentos felizes na vida Sim. dela, 10 minutos ela pelada, ela nua, e o restante do filme ela chorando, sofrendo. Abusada Sendo abusada, psicologicamente, tudo que você possa sexualmente, imaginar. tudo que você O possa filme é pensar. basicamente isso. Foi a grande decepção do ano pra mim, foi Blood. Foi. Mas Nossa, foi o horrível. filme do Elvis também é triste, né? Muito. Ele é. Nossa, Mas não é que- da mesma eu saí da sala forma, de cinema É, triste. Mas é. você não sai com uma sensação boa. Não. Se do Queen, você sai parecendo que você tava lá na live lá Verdade. e tal, tipo, Tava no pelo amor Live de Aid, Deus, era. cara, uou! Do Elvis você sai tipo, caraca. Cadê esse cara pra eu vontade de abraçar chorar, ele, né? Vontade de chorar. É. Então, não sei. É que o de Blonde você só quer. Você fica com dó da Marilyn. Aí a gente que, né, como você falou, a Marilyn é uma figura
Sim. famosíssima. Então, quando você sabe da história e de tudo que ela já foi, né, acusada e tal, dá vontade de bater nos diretores, nos outros, e falar, mano, o que vocês tinham na cabeça quando vocês foram fazer isso daí? Vocês tinham nada pra fazer, né? Tava Parece no que não tédio. faz reunião de roteiro, né? Acho que Porque pra deixar sei passar lá. uma parada Será que dessa... foi feito a pandemia, gente? Aí fizeram um negócio meio zoom, a internet de um falhou, do outro caiu, e aí deu esse roteiro? Por que ficou um negócio triste? Ficou uma coisa bem triste. Blood pra mim é a decepção do ano, com certeza. Você e que- você, pra qual que seria o seu melhor filme? Meu melhor filme? Do ano? 2022? Putz, eu ia em tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Eu acho inovador. É um filme... Pela primeira vez, foi um filme que agradou a academia e o público. Você entende? Isso. Eu acho que Tem assim, isso. não E o todos, público não menos todos. o Douglas. Assim, não Todos todos. menos o Douglas. Claro, mas ele foi um filme que antes dele ser indicado ao Oscar, se você andasse na rua, assim, pra galera que gosta de cinema, né, e tal... Perdão, você já viu? Eu vi, pô, gostei, pô, legal. E quando ele foi indicado ao Oscar, todo mundo falou, finalmente. Então eu acho que... Foi surpresa, Foi bom, né? Ele foi um uma negócio meio surpresa. de boca a boca ali. Aos poucos as pessoas começaram a comentar, a falar e explodiu. Porque ele já tinha sido lançado há algum tempo, né? E depois ele veio explodindo semanas depois do lançamento. Não foi um filme que, tipo, na estreia já foi batendo números assustadores de pessoas assistindo. Não, ele foi crescendo. Então é interessante nessa Talvez até perspectiva. por isso que ele seja, até, por exemplo, considerado o filme do ano, né? Porque ele cresceu do zero, ninguém esperando Foi. nada e até que entregou um bom resultado. Talvez seja isso, mas teve outros filmes muito bons. Esse ano foi um ano bem difícil pro Oscar, na minha opinião. Então, é porque tem muito essa questão, vocês tocaram nesse ponto, tem muito assim, às vezes, como a distribuidora faz a campanha do filme Sim. para as premiações. Então, você vê filmes que são excelentes, que poderiam ter tido um melhor alcance, não tiveram, porque a campanha da distribuidora foi muito ruim. Eu acho que esse é um caso, por exemplo, de Argentina, 1982. E é um filmaço, hein? Que é um filmaço. Aí é um filme que a gente tá falando de obra... De uma obra-prima. Exato. Uma obra-prima de fora do circuito hollywoodiano. Cara, mas o cinema argentino é muito bom, Sempre né? é muito bom, É né? muito bom o É cinema muito argentino. bom. É que a gente Uma tem boa potência. essa ideia de rivalidade Brasil e Argentina com uma frescura, é uma frescura. Isso surge por conta do futebol, mas, pô, culturalmente falando, a Argentina é linda. Sim. Você tem uma produção artística muito legal. A ideia de você sempre ter, em Buenos Aires, por exemplo, você tem bibliotecas e sebos espalhados por toda a cidade. Então, tá, até um país está ferrado economicamente e tal, mas, pô, é um país lindíssimo e a gente tem essa ideia de rivalidade. E aqui no Brasil tem essa questão também, né? Pô, os caras estão ferrados economicamente. Toma, trouxa, toma, vai lá, é verdade. Maradona e tal. Ah, que isso, gente? É um absurdo. Mas é um filme incrível que merecia Sim. ter um E reconhecimento você sabe que melhor. por conta da questão econômica, tem muitos profissionais do audiovisual que estão migrando para o Brasil. Sim. Que estão vindo para cá para trabalhar, porque realmente lá está difícil fazer cinema. E ainda assim eles fizeram um filme como a Argentina. Foi um filme incrível, gente. Posso falar uma Brasil. excepção Não deveria minha? ser, por exemplo, entre... Tá, tudo bem, não Sim. ganharia de nada Sim. de novo no front. Argentina, como filme estrangeiro. Talvez, hein? Porque são duas obras-primas. Talvez. A gente tá Eu falando acho de que dois dá, filmes é. muito bons. Mas eu queria falar agora de uma outra decepção, você me permite? Pode. Não sendo um filme... Não. tudo Eu bem. acho que vai rolar algumas pessoas vão questionar isso, mas pra mim, Pinóquio ganhar ao invés de Gato de Botas foi muito triste, velho. Você tá brincando. Gato de Botas é muito bom, A gente vai cara. discordar. A gente vai discordar. Douglas tá com a Tecnicamente, opinião eu gosto discordante. muito O trabalho do Guilherme Del do Toro é Pinóquio, surreal. gosto Cara, muito, eu sou mas fã do Guilherme Del Gato de Toro. Já Botas há muito é tempo. muito bom, cara. Não ficou bom, eu sei. É. Inclusive a dublagem, que nem a dublagem, né? Porque a dublagem do personagem em si, do Wagner Moura também, Sim. impecável, incrível. Você vê Muito um bom, brasileiro nesse nível, no inglês, você que é professora de inglês, deve saber. Wagner Moura é sensacional. Meu Deus do céu, assim, que orgulho. Cara, Eu tô- quem não tem orgulho eu tô desse cara, né? Ele é o falando- Ayrton Cara, Senna do Mas eu cinema. tô Sim, falando ele é. de filme, não tô Tá. falando de técnica. Mas mesmo assim, o filme... Tecnicamente Eu acho que falando, você o tá Pinóquio querendo é dizer mais- sensacional. Tecnicamente falando, o Pinóquio é um dos melhores filmes da década. Eu também acho. Da década. Mas a experiência do filme, o filme Mas sabe em o que, si. que eu acho? É que eu acho que assim, o Gato de Botas, ele é o filme que é lançado daí de forma de animação pras massas. Sim. Entendeu? Então ele capricha o quê? No roteiro. Ele capricha no roteiro. Porque é um roteiro bem caprichado, é um roteiro bom. Roteiro que você olha, você quer abraçar e falar que é um gatinho. Você sai de Sim. lá e quase procurando um gato novo. Mas. pegou, inclusive, minha esposa Você pegou? também. Eu não julgo. Eu tenho uma gata, então eu cheguei em casa, abracei a minha e falei, ai, você é linda, eu te amo. Mas. Assim, Pinóquio, o cara. Pinóquio, ele é bom de roteiro, mas ele é bom em todo o resto, sabe? Tipo, ele tem uma. Ele é muito bom, ele é
surreal o jeito que ele foi feito. Ele é de um jeito... Ele não é uma animação comum, né? Não, ele de não é uma forma nenhuma. animação ali gráfica, 100%. É o stop motion, né? Sim, É gente, stop motion. stop motion, na minha opinião, eu acho que é a coisa mais difícil que o cinema tem, assim, hoje. Porque é muito difícil fazer stop motion. Muito. E na fala do Guilherme Del Toro, quando ele recebeu o prêmio, ele falou justamente isso. Gente, stop motion é cinema. Porque é Porque muito... tem muitas críticas disso. difícil. Estão falando É isso daí cinema com uma ou certa não? ênfase pra mim, mas tudo bem. É porque, vai. porque stop motion é muito complicado, né? Eu sou fã de stop motion. Coraline, pra mim, é uma obra-prima. Então, assim... Eu ia falar de Tim Burton, por exemplo, a Sim, sensação de Tim Burton é ali, eu senti um gostoso, pouquinho né? ali em Pinóquio. É gostoso, mas ao mesmo tempo é meio assustador, Mas é às por isso vezes. que eu amo Tim Burton. eu acho. Ele um tem essa gênio, mágica. um gênio. Mas aí eu acho que o Guilherme Del Toro ainda passa na frente. Eu acho que dessa vez... Você jura? Eu acho, sim. Guilherme Não, Del não, Toro sim. é o meu diretor favorito. Tô falando daí de Oscar. Eu gosto daí dos filmes de stop motion, falo. Sim. Prefiro os do Tim Burton, mas aí acho que é porque conta também eu cresci assistindo Sim, e tal. Então acho que vem um pouco mais do carinho Eu ali. acho que eu vim aqui pra apanhar, tudo bem. Não. Mas eu também tenho uma dúvida pra vocês que a gente também não pensou, porque você falou, né, de Argentina, que é um filme maravilhoso. Mas e dos brasileiros que foram indicados pra tentar concorrer, né, à vaga sul-americana no Oscar? O que vocês acharam deles? Porque o que Eu foi acho que o nosso grande representante foi Marte 1, foi né? Marte 1. Então, Vocês mas concordam mas com essa escolha? Vamos lá. Estamos falando de acesso. E é engraçado, o streaming, ele traz acesso a milhões de filmes. Só que nós, brasileiros, não temos acesso aos filmes brasileiros que estão sendo concorridos. Que estão concorrendo. Então, por exemplo, Marte 1, é difícil falar porque Marte 1 não chegou para o público. Se você quiser assistir Marte 1, você teria que ir lá no Espaço Itaú de Cinemas Isso. para conseguir assistir. No Petra Belas Artes, Exato. no Cine Sala. Eu não posso dar opinião, eu vou ficar, não posso opinar sobre isso, porque eu não tive acesso a Marte 1. Eu li críticas, eu vi trechos do filme, eu tenho pessoas que conhecem atores e atrizes que participaram do filme, porque é um filme que é feito em Minas, né? Mas não tive acesso, porque hoje é muito mais fácil você ter acesso a um Baleia, a um Tudo ao Lugar ao mesmo tempo, do que você ter acesso a Marte 1. Então, eu acho que cabe essa crítica também. O cinema brasileiro não chega para o povo brasileiro. Você concordou, Rogério, com Marte 1? Sim. Que bom, eu não. Eu gostei do filme, mas é um filme que não é feito para o público brasileiro. Exato. E aí, assim, aí vem aquela crítica. Pô, então, peraí. Então, o que é o filme para o público brasileiro? É aquela piadinha pronta? É aqueles filmes de comédia Então, prontos? só comédia pastelão? Só essa comédia pastelão é que Que o brasileiro gosta, será? E aí? Então entra porque, pô, se você põe um filme de comédia, o público até vai ao cinema. O filme até acessa o filme, até assiste. E já esse tipo de filme brasileiro não, tá? Então a gente entra nessa encruzilhada. E é um paradoxo que a gente precisa resolver no cinema brasileiro, que é... Então, quando a gente produz um filme que sai dessa comédia pastelão, ninguém assiste Que não e é um ninguém filme, gosta. que não é um filme assim, nada contra, eu inclusive gosto, mas que não é um filme do Leandro Hassum. Isso. Sim. Porque não são ruins, mas Porque aí a gente fica só com filmes que já estão marcados já na nossa história. Cidade de Deus, você fica com Carandiru, Bop 1, Bop 2 foram grandes sucessos. Sim, bons também. Muito bons que fugiram da curva. Mas a curva, na verdade, é isso. É a comédia pastelão. E aí, como no cinema brasileiro, fugir disso? Por quê? A gente não tem uma indústria como tem os Estados Unidos. não. A gente tem hoje os streams que estão produzindo os filmes, estão trazendo essas produções locais. Por quê? É interessante para eles também trazer essas produções locais. Sim. Então o cara não produz, a Netflix não produz só filmes lá nos Estados Unidos. Ela vem para cá e produz, por exemplo, um Sintonia. Sim. Certo? Uma Mas tem série. até uma questão de lei, né? Existem produções que esses streams têm que fazer nos países, por exemplo, no Brasil, para que ele possa, de fato, De ser ter comercializado aqui. Sim. Existe lei de proteção nacional também. Porque eles estão fazendo dessa forma, mas tá, e aí? Então, a gente não tem uma indústria, a gente não tem um mercado que a gente consegue entender direito. Sim. E quando entende, só entrega aquilo que o mercado quer. Mas vamos lá, olha só que interessante. Você fala da comédia pastelão, que o povo brasileiro, por exemplo, não consome outra modalidade, sendo que a novela brasileira normalmente é dramática e é consumida no mundo. Eu estava lendo isso daqui ontem mesmo, né?
A novela Chocolate com Pimenta, de 2004, foi o programa de televisão mais assistido na Índia em 2019, com 400 milhões de telespectadores. Olha que coisa absurda. 2 Brasis. Entendeu? Então a gente tem produto, a gente consegue produzir coisa boa. As novelas brasileiras são muito boas. Nós temos séries brasileiras hoje sensacionais. Não, e a gente Isso tá que falando vocês de já Índia. assistiram? A gente tá falando de Índia que tem Sim. Bollywood. Sim. Exato. Vocês já assistiram Coisa Mais Linda? Essa não, essa eu nunca. Eu É uma conheço a série da história, mas eu Netflix nunca assisti. Sensacional. Brasileira, que fala da bossa nova nos 50, 60. Que legal. Lindíssima, lindíssima, lindíssima. Temos dramas, séries de dramáticas aí. Você tem um Dom, por exemplo, da Amazon Prime. E isso é uma coisa muito que interessante. é muito bom, mas Isso é uma por que coisa não? muito interessante Você não vê até, essas- até de público, porque a gente tá falando Sim. de interesse do público, né? Como eu tinha falado, eu não concordo com Marte 1. Inclusive, eu acho que teriam outros filmes que poderiam ter sido os nossos representantes que eu acho que teriam uma chance. Talvez não teriam uma chance contra a Argentina. Eu acho que não, mas Tem eu algum que você lembra de cabeça assim? que eu acho que iria, que seria a minha torcida era pra Marighella. Maria, É que entre os que tinham, eu gostava Marighella é mais de muito bom. Marighella. Só que o problema de Marighella é o contexto político que a gente está inserido hoje. É. Essa polarização esquerda-direita é um filme que sofreu muita pressão, porque ele é visto como filme representante de uma esfera esquerda política, e a galera começou a questionar demais. Exato, esse Amo. foi exatamente o Não, é um problema. filme Marighella. que estreou em Berlim e não estreou no Brasil. Portanto, que Olha nem, que teve um outro. surreal, mas por conta da questão política. Teve que um a gente outro tava filme vivendo. também que eu achei que seria muito legal, mas eu acho que não ganharia porque seria uma coisa muito brasileira, que seria a Viagem de Pedro. A Viagem de Pedro, num ano que a gente estava em bicentenário da independência do Brasil, eu acho que foi muito interessante. É um filme muito diferente. E que a maioria de nós E que a brasileiros maioria não de sabemos nós que existe. não sabe que existe. Por exemplo, nós temos o Cauã Raymond como Dom Pedro. Assim, temos artistas consagrados que a gente conhece em novela, mas que a gente acaba não tendo acesso. Mas é um filme muito bom. Ele é um filme que desconstrói essa ideia do imperador brasileiro como herói. Por que não chegou pra gente Eu isso? não faço a menor ideia, Eu não- mas eu Porque acho não é- que deveria. E Porque seria eu muito ouvi bom. falar, mas não Gente, assisti. ele é rico, porque ele passou na Globo. Eu, inclusive. Ele passou na Globo? Não, ele passou na Globo como. Posso- Ele que tinha falado do Fantástico. Sim. Passou na Globo como. Sério? Não, foi uma entrevista mesmo, fizeram um especial sobre o filme por conta do bicentenário. Inclusive, eu conversei com a diretora do filme e as ideias dela para o filme são surreais. Uma pena que as pessoas não teriam esse filme para assistir. Assim, pra quem é professor de história, passar esse filme numa aula de história é Só que a gente muito não bom. sabe que ele existe. Você entende? Então, é é isso que eu isso que falei. é o Mas eu acho problema. que também não O ganharia. acesso. E é o que eu tava falando, o que vocês falaram de público. Vocês falaram até de séries como Sintonia e afins. É muito interessante a gente pensar o quão Sintonia foi assim, um rebuliço para pro pessoal aqui brasileiro da Netflix de se ver e falar, caraca, olha só, mas tem tantas outras coisas brasileiras que são Tem boas, Cidade né? Invisível 2. Gente, Vocês Cidade gostaram? Invisível, Ó, eu não gostei. terminei. Assistiu Cidade Vamos Invisível? lá, terminei. Sintonia eu curti. É bom. Primeira temporada é muito legal. Exato. Segunda, Você mais tem- ou menos. Mas a primeira Terceira, é. Mas você mas tem a ali primeira é uma sensacional. Godzilla, que, pô, a Godzilla é fortíssima, cara. Se você pega o YouTube, por exemplo, se você pega o canal do YouTube da Godzilla, é um negócio É o sensacional. maior do Brasil ainda, né? É um Se eu não negócio me engano. sensacional. Então, assim, é um produto muito consumível. Muito consumível, né? Cidade Invisível. É muito bom. Pô, Cidade Invisível Cara, é ele sensacional. traz ali a A primeira cultura. temporada é sensacional. Cidade Invisível dá um orgulho Traz de, o folclore. de ser brasileiro, Uma né? outra que me dá muito orgulho de ser brasileira, 3%. 3% também. 3% chegou a ser a série estrangeira mais vista no mundo. Ela só perdeu quando estreou La Casa de Papel. Então aí E é uma ela série pegou. ficcional, né? Que- Olha só, exato. Brasil produzindo Você ficção. entende? E assim, Isso é muito legal. Isso é legal. e produzindo aqui. Ela foi toda produzida aqui no Brasil. Ela também não tinha a questão de cenário, né? De várias locações. Então eles fizeram de um jeito que foi tudo meio que dentro de um estúdio. Sim. Depois foi crescendo e conseguiram mais locações. Mas eu acho muito bom e é um orgulho Sabe, saber. Ficção. Primeiro filme ficção brasileiro que eu assisti, eu curti muito. É um filme que não foi famoso, mas pra mim é sensacional. Dois Coelhos. Nunca assisti. Né, nem eu. Um filme de 2012, é um filme de ficção científica. Assim, muito legal, muito legal. E é um filme que não chega, é isso que dá Deixa eu raiva. ver a capa. Ele não chega ao público. Dois Coelhos. Não né? assisti. Muito legal. Posso ver? É. Né? Então depois vocês Não vai procuram nada. Dois Eu não Coelhos. conheço Estamos Então, aqui assim, aprendendo também. essa questão, Opa, peraí, deixa eu chegar aqui. Aumenta o brilho. Sim, senhor.
Tá certo. Ó, ele É uma tava falta de tranquilo, aí ele costume, falou né? assim, mostra pra câmera, tremeu, não tá conseguindo colocar. É isso, Douglas, é assim no ao vivo. Dois Coelhos. É um filme de 2012, não foi muito consumido aqui, mas tem uma temática muito legal, a questão dos Legal, vou efeitos procurar pra especiais. assistir. Bem. Né? Interessante. Então o Brasil, de novo, é questão do Brasil, a gente não consome aquilo que é nosso. E a gente tem que consumir mais. E tirar essa ideia de que filme brasileiro é só violência gratuita e nudez gratuita. Não é só isso, tem muita coisa legal. É uma pena a gente ver também outros filmes muito, muito famosos vindo pro Brasil e estereotipando a gente, né? A gente pode pensar, por exemplo, Velozes e Furiosos. Eu amo Velozes e Furiosos. Mas vindo pro Brasil, eles estereotiparam o país. Mas é Eu aquela não coisa amo, do viu? americano, né? Eu não amo Velozes e Eu Furiosos. também não amo, não. Eu gosto. Não os últimos, Eu tá? assisto assim, não tenho nada pra os assistir, últimos. vou Não assistir os Velozes e últimos. Furiosos 15. Não, gente, Os eu caras acho... mandaram o carro lá de volta Não, é que eu pro falei, espaço, não, é que eu irmão. falei, não os últimos, mas é que eu acho que assim, pelo menos até o 7 foi realmente uma coisa que eu gostei muito, foi uma ficção que eu É um gostei filme que bastante. marca a geração. A É, sua geração. Eu Entendeu? gostei porque, pô, assisti no VHS, Velozes e Furiosos, depois mais Velozes e mais Furiosos. Desafio em Tóquio é um... Que é legal também. Que é legal, é um filme que eu assisti umas É, eu 7 acho vezes. Eu acho que é como o Douglas falou, é bem desse negócio de geração, Geração. né? Pega, É, gente. Aí, Sensacional. tipo, meu, por conta disso, pô, assisto desde os 8 anos de idade, eu assisto Velozes e Furiosos. Então, pô, não sou vou assistir, mas já é um negócio que Já deu. já deu. Na minha opinião, Depois que acabou. o... Deu. Tá vendo? A gente Depois tá que o Brian morreu, acabou. A gente tá fazendo um piloto aqui, tá, gente? É um monte de assunto que tá sendo jogado, que depois Sim. a gente vai destrinchar, a Com gente toda pode certeza. É, a destrinchar gente e faz uns conversar. cortes legais aí Então, pra quando a postar. gente pensa... Não, destrinchar que eu faria em outros programas pra falar, por exemplo, de sagas. Você vai falar de Velozes e Furiosos. Eu posso falar de Transformers, por exemplo. Sim. Pelo amor de Deus, gente. É verdade. Já deu. É. A única coisa que pra mim não pode parar nunca, que pode continuar sendo feita de eterno, é rock, né? Verdade, Você pensa em rock Creed é- e tal. Nossa, Creed é sensacional, cara. A O pirâmide, último esse Creed negócio. É incrível. É muito bom, é muito bom. Incrível, né? É, Aí porque você tem um Transformers problema lá também- do ator lá, o Jonathan Myers. Acho que é. A Eu pronúncia, não me lembro do agora o que faz sobrenome Khan dele. Lá agora no universo Marvel, que agora está envolvido também com questões de violência contra a mulher, chegou a surgir alguma coisa que seria preso e tal, então isso daí dá uma quebrada um pouco. Mas o filme é incrível, a sequência de luta ali é maravilhoso. Então, Saga Rock eu defendo com todas as minhas forças. É, porque Transformers, por exemplo, eu gosto de Transformers no sentido... Eu nunca fui muito fã. Então, nesse sentido aqui, cara, eu quero não pensar em nada, eu tô cansado, eu quero só sentar e ver uma bagunça na TV. Essa é a bagunça do Transformers, porque você Já não transforma. entende muita coisa, você não vê nada, é Não tem muito sentido, né? barulhento. Não tem sentido o bagulho. Não né? tem sentido nenhum, não tem um arco dramático legal, não tem nada. Mas é você ficar aqui e ver, tipo, vegetar na frente Sim. da Você tela entende? mesmo. Mas... Isso é o meu sentimento por Percy Jackson, Douglas. Entendeu? Esse é o meu sentimento. Eu É. sento lá e falo, não quero ver nada. Isso, quero vegetar aqui. Porque Nada de depois que pensamento Depois que crítico. você lê o livro, você fala... É que tem "Ai, pra quê?" tanta saga interessante pra gente falar, né? A gente vai pra Harry Potter, a gente pode ir pra Animais Fantásticos e Onde Habitam, a gente pode ir pra Hobbit, Senhor dos Anéis, tem tanta coisa, né? E a gente vê que algumas estão desgastadas. Sim. Então, quando você fala de novidade, de tudo ao mesmo lugar ao mesmo tempo, eu acho que é um pouco disso, né? Trazer um novo, diferente. você olhar assim, eita, era possível? É você assistir Dava um filme e pra falar assim, sobre ah, isso? tá, tipo, vamos ver o que é esse filme. Ah, é mais um de multiverso, vai ter um herói. Vamos ver o que é. Você fala, eita lasqueira, Acho a que a mulher gente é dona pode de uma até- lavanderia. A gente pode até fazer um quadro, assim, a batalha essa batalha, né? Tipo, Harry Potter versus Senhor Sim. dos Anéis. Sim, não tem como fazer. Não Ih, tem como. Não dá. Começou, pra comparar. Começou. Não dá pra Aí a você gente comparar coloca Senhor dos Anéis com Harry Potter. um defensor desculpa. de Harry Potter contra um defensor de Senhor dos Não tem Anéis. como. Não, não tem eu como. não E sou bora lá. super defensora de Harry Potter, não. Podem ficar tranquilos. Não, mas que não tem como. Eu Não, gosto não, muito não. da história, Mas isso é o legal. mas em Eu posso filme fazer é o papel- diferente. Eu faço o papel do advogado do diabo. Eu É gosto mesmo? de Harry Potter. E Senhor dos Anéis não merece todas Então essas tudo bem, então premiações vamos que fazer o recebeu. seguinte, vamos fazer um programa. Eu defendo o Senhor dos Anéis, você Harry Potter, você pode ficar com Crepúsculo, por exemplo. Meu Deus. Eu trago as luvas de boxe pra gente. Eu acho que vai ser bem interessante esse episódio. Não, eu tô brincando. Vai ser tô brincando. curioso. Que foi, assim, um filme geracional também. Quando você pega... Gente, eu tô falando assim, mas eu gosto de Crepúsculo. Eu assisti todos no cinema. Eu vi no Assisti cinema. todos no Assisti cinema. Eu vi no Eu com a minha cinema. esposa, gente mais velha já do que a molecada que tava assistindo.
E, pô, na hora lá que o vampirão lá, o Edward, pede a menina em casamento, a quantidade de meninas chorando atrás da gente. Verdade. Assim, nossa, absurdo, a galera chorava no cinema. Eu só vi um filme onde a galera chorou mais do que desse momento aí, que foi A Culpa é das Estrelas. Sim. Eu não gosto deste filme. Esse filme Qual? no A cinema. Culpa das Estrelas. Sério? Não gosto Meu, desse que filme. dava de gente chorando do meu lado. Ai, é muito Falei, gente, eu vou pacato. chorar também, porque tá todo Eu mundo sou chorando. homem, né? Às vezes, eu acho. Não, olha só, que fala é essa? Deixa. Me Eu sinto sou homem, eu me sinto um cara. sou extremamente chorão. Tá vendo? Eu choro demais. Não, é que eu falo que Eu assim, sou eu me chorão. sinto um cara porque esse filme geralmente muitas meninas gostam quando elas são mais novinhas. E eu nunca gostei desse filme, desde novinha. Então eu Você me quer sinto saber um o cara. último às filme vezes. que eu chorei, que eu achei que eu ia morrer de tanto chorar? As pessoas talvez riam disso, mas aquele do Hassum, Tudo Bem no Ano que Vem. Tudo bem no, Meu acho que Deus, não, velho. acho que é tudo bem no Natal. Tudo bem no que Natal vem. do ano que vem. Nossa, É, chegou no no Natal momento que ali vem. que. No Natal que vem. Chegou um momento ali que eu achei que ia passar mal, cara. Eu queria assistir Shrek 2 ali, sabe? Nossa, Meu eu pai chorei chorou nesse demais. filme muito. Esse filme é bom. Porque é um Ó, filme cinema que é. nacional, aí, ó. E pô, é Hassum. E aí você tem uma releitura do Clique. É um pouco de Clique. E Clique é sensacional. Clique é sensacional. Clique E é é muito sensacional. interessante ver também que eu acho que o cinema brasileiro também já tá percebendo que ele não precisa exatamente só dessas comédias pastelonas, Sim. né? Por exemplo, o Leandro Hassum fazendo papéis sérios. Que não é 100% sério. Porque, querendo ou não, ele carrega essa... Tem um ele viés ele é um cômico. Adam Sandler da vida. Sim, o Adam Sandler, ele carrega com ele essa ideia do... Só que fica com menos mulheres bonitas, que o Adam Sandler Exato, em todos os filmes. sim. exato. É, isso é verdade, Mas né? o Adam Sandler tentou fazer esse ano mais ou menos isso também, né? Sair do estereótipo que colocaram nele. Joia em Bruta? Arremessando alto. Que ele Isso, Arremessando arremessando alto. alto é sensacional. É muito bom. Mas tem Joia E Bruta fugiu. também que ele fez, que ele era um gangster Teve, e tal. Na teve. Netflix também é um drama. Mas arremessando alto Arremessando alto. o filme Mas você entende, é de tipo, eles 2022, se eu não me engano. Eles já Não sei estão se é 21, percebendo que, 22, tipo, mas é bom. você tem uma imagem dessa, você meio que não se descredibiliza no cinema, mas você meio que fica dentro de uma caixa que você não consegue fazer Mas outros deveriam ter gêneros, aprendido já com o Jim Carrey, né? Quando o Jim Exato. Carrey faz lá Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças. Sim. Porra. Que filme! É, você fala assim, pô, você espera que o cara só o Debi Lloyd, né? Daqui a Então, pouco ele manda. entendeu? E ele fez também um de terror, eu acho que é 23. Se não me Ah, engano, esse o eu não sei, eu Apartamento acho. 23. que é O um de filme terror eu acho que eu não conheço, Do Jim né? Carrey. Do Jim Carrey? Do Jim Cara, Carrey. eu quero assistir. Eu acho que eu sou um pouco mais velho que vocês, né? Porque quando vocês falam de questão de chorar em filme, eu lembro quando eu assisti na semana do lançamento, de forma extremamente aleatória, sem a menor ideia do que era, porque não tinha estourado ainda, assisti Titanic no cinema Meu com meu Deus. tio. Que na época ele estudava em Minas, veio pra São Paulo viajar e falou: pô, vamos assistir um filme. A gente foi no cinema no Shopping Morumbi, né? E assistiu o Titanic, eu, ele e mais umas 7, 8 pessoas no cinema vazio. E só via lenço voando, assim, tipo, desesperado, o pessoal chorando ali no. Não, Jack, não, pô! Eu nunca chorei Depois nesse de filme. 2, 3 semanas, Titanic virou a maior loucura que eu já vi na história de um filme. As pessoas pegando filas gigantescas pra comprar ingresso pra assistir daqui 5, 6, 7, 10 dias. Nada se Verdade. compara a Titanic. Sim. A gente fala de Vingadores, por conta de bilheteria. Até mas de Avatar também, né? Avatar, De casa de bilheteria. Mas a questão da comoção mundial, a ida das pessoas ao cinema com Titanic, nada chega perto É, a daquilo. comoção. É que a comoção e bilheteria hoje nem podem mais Sim, ser comparadas. Porque bilheteria é mais fácil hoje em dia de ter, né? Mais gente gosta, mais gente tem acesso. Não todos, mas mais gente tem acesso do que antigamente. Mas realmente de comoção, acho que Titanic deve ter sido. Eu não peguei a época da estreia de Titanic. Eu É acho. isso. Mas. Eu acho que é, né? É, eu acho que é isso, A gente né, vai ficar aqui Que conversando o bate-papo. resto da vida Passou agora. rápido o tempo. Passou rápido, Sim. rápido. Acho que significa que foi bom, né? Não acredito. Pelo menos Sim. pra gente. Sim. Pelo menos pra gente. Não sei pra você vocês que que tá em estão casa. assistindo, deve estar achando a gente um bando de doido, mas tá tudo certo. Mas é o piloto, né? É isso, E então. de novo, é- galera, são opiniões. Por favor, sempre pensem nisso e tirem as suas próprias conclusões de tudo que nós estamos falando aqui. Normalmente a gente tá certo, mas tudo bem. Você achando pouco, rapaz. Comentem aí, Estão vocês se achando tá certo, pouco. vocês sabem. É. O que, que, aí, vocês, gente. o que, que vocês acharam aí desse. A torcida desse de nosso vocês, o que bate-papo? vocês acharam, se vocês concordam com a gente ou não também. Pode meter o pau na nossa opinião também, que a gente vai entender. E aí, assim, esse é um programa piloto. A gente falou, vamos sentar aí, vamos conversar, vamos ver o que dá. Talvez não seja esse o formato, talvez seja. Talvez a gente traga temas específicos para bater um papo sobre um filme especificamente. Talvez faça algo menor ou algo maior em tempo. Aí a gente vai sentir. Isso aqui eu acho que foi uma sopa, misturamos Sim. tudo, pegamos o que tinha um pouquinho ali, um pouquinho aqui,
misturamos tudo. Oi? Instagram dos convidados. Vou falar também do Instagram dos convidados, vou falar assim. Mas só para finalizar isso, eu acho que é bem essa pegada do misturar tudo aqui para ver o que dá certo. Tudo em todo lugar ao Tudo mesmo em tempo. todo lugar ao mesmo tempo. É o nosso laboratório. É o nosso laboratório para ver o que é legal, o que não é, o que vocês gostaram. Então, assim, comentem o que vocês gostaram, o que foi mais interessante aí que vocês viram. Pô, isso aqui dá pra gente falar mais, que vocês vão gostar. Então, Aceitamos sugestões. Vai seguir o caminho que vocês sugerirem pra gente. Ou não também, né? A gente faz ou também não. o que dá. Ou a gente só vai ignorar todo mundo. Mentira, Isso, galera. isso. Seja carinhosos. Isso. Ou não também, Não. sem do pau, né? Não dê dislike. Mas, gente, então quero que vocês deixem aqui então o Instagram de vocês. Podem olhar pra câmera de vocês aí, deixar o Instagram, pode começar. Não, falar, agora, que eu não sei aí não. agora a gente troca, vai. O Douglas não sabe O dele. Douglas então- tem Instagram tem um mês. Ele Mas tá por causa de aprendendo você, agora. né? sabe? eu que obriguei. Mas precisa ter Instagram, meu amigo, pra ajudar a gente. Bom, galera, o meu Instagram é @easy, é com Y esse easy, então é ISY, _ Delima. Sigam lá, eu prometo que sou uma boa postadora, como que a gente fala isso? Não sou influencer, mas tenho conteúdo legalzinho ali também sobre cinema e sobre o meu trabalho. Isso aí, sigam mesmo, sigam Isso aqui, bastante. É isso Isso, mesmo. o Douglas Sigam aprendendo bastante. onde O Douglas tá- tá aprendendo agora. onde tá o arroba dele. O que é o arroba dele, o que é o... Então, Douglas, fique à vontade. Eu tenho uma sobrinha, que chama Larissa. Ela fez até 18 anos agora essa semana, então parabéns. Ela que olhou pra mim um dia e falou: "Você tem só Facebook? Isso é coisa de velho." Eu me senti com 84 anos, mais ou menos, né? E eu fui perceber que sim, parece que o Facebook já é uma coisa de velho. Então Eu eu tô uso ainda aprendendo também. agora a usar o Instagram. Então é @douglas.stenferson, que é meu segundo nome. Tudo bem? Eu acho que vai ter no vídeo aí, quem quiser. Isso, não, tá depois. aparecendo aí na Vai tela, tá, aparecer pessoal? e tal, Tá então, aparecendo na tela. Aí vocês pegam e ficam à vontade, tudo bem? Isso. Então só agradecer aí ao convite do Rogério, agradecer ao pessoal aqui da produtora. Tem um trabalho muito legal a produtora Tigre Branco. Trabalha muito em cima dessa pegada da quebrada mesmo, de dar espaço e voz a quem é da quebrada. E tenho certeza que vai surgir muita coisa bacana a partir daqui também. Não estou falando do nosso podcast, estou falando do todo, daquilo que a produtora faz. Então, gente que está produzindo, gente que está editando, gente que está gravando, gente que está fazendo música, gente que está fazendo vídeo, gente que está fotografando, gente que está dirigindo. Então, a molecada da quebrada que está tendo acesso a oportunidades que não teriam em outro espaço. Então, parabéns aqui à produtora. Sigam a produtora, valorizem a produtora, tudo bem? Eu tenho certeza que coisa boa vai sair daí. E faremos também depois, eu já estou cobrando aqui, um especial para falar num festival de curta de cinema que a gente não falou verdade. no Cine Quebrada, Verdade. né? Que vai ser um negócio grande feito pela produtora, que já está sendo feito. Então, vamos para cima. Então, obrigado a todos que puderam assistir, que deram aí os seus likes. E a gente espera que tenham gostado, e assunto a gente tem para muitos e muitos episódios. Também agradeço, né, o convite do Rogério. Foi um grande prazer estar aqui. Acho que, como eu falei, falar de cinema é uma coisa muito importante, falar de cultura é muito importante, né? Eu acho que todo mundo precisa disso, e a valorização desse trabalho é muito legal. Então, agradecer também toda a equipe aqui, os meninos, vocês são incríveis, tá sendo um trabalho muito bonito que vocês estão fazendo aqui, colocando esse acesso também para pessoas de comunidades mais simples e de cidades mais afastadas das grandes capitais. Então é isso, galera. Acho que muito obrigada de verdade também pela companhia do Douglas. Foi um prazer vê-lo. E continue seguindo aqui o pessoal da Tigre Branco e também continue apoiando o cinema nacional, principalmente. Acho que a gente está precisando bastante disso. É isso. Então eu quero finalizar aqui, como eu comecei, com agradecimentos. Então agradecer a Isa, agradecer ao Douglas pela presença. Vamos ter mais bate-papos assim. Quero vocês aqui comigo. E eu acho que é legal a gente falar num próximo, talvez, do festival, explicar para vocês o que é o Festival Tigre Branco de curtas-metragens, que está acontecendo aqui na cidade de Itapecerica da Serra. E a final, inclusive, é em outubro. Então a gente vai bater um papo sobre isso, explicar um pouquinho para vocês melhor o que é esse festival. E agradecer a Tigre Branco. Sigam a Tigre Branco no Instagram, sigam também o meu perfil, Rogério Engeliarte, pode seguir lá, @Rogério Engeliarte. No Instagram estou sempre postando algumas coisas também. Não posto muito como a Isa, mas posto algum conteúdo lá. Que me pensa que eu Sigam, faço qualquer só dúvida overpost. pergunte lá.
E aí, esse piloto, se Deus quiser, vai continuar. E aí a gente vai trazer mais de cinema na quebrada e das novidades, dos lançamentos, definir mais algumas outras pautas que sejam do interesse de vocês e nosso aqui também. Então, Pandi, obrigado, LB, obrigado. Obrigado aos convidados que estão aqui hoje. Minha mulher e meu filho estão ali. Opa, Isso, então assistindo no ao amo vivo. vocês. Temos também um rapaz, qual que é o seu nome, querido? Johnny? Obrigada, Johnny. Você é escritor? Ó, Johnny, escritor. A gente tá aqui com o público do escritor, então obrigado pela presença aí, Johnny. A gente tem que valorizar demais também a produção escrita, valorizar também a figura do escritor. Sou professor, né? E sem a literatura a gente não chegaria no cinema, sem Exato. literatura a gente não sonharia. Então parabéns aí e continua na luta, irmão. É isso, gente. Então, muito obrigado a vocês que assistiram a gente até aqui. Um grande beijo e até a próxima. Beijo, gente. Uhul!